Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. O Senhor nos dá a graça de termos uma nova oportunidade, nos assentarmos para juntos podermos refletir sobre a sua palavra. E nesta ocasião nós vamos falar sobre o assunto que estaremos abordando no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 22 de fevereiro de 2025. Nosso tema geral é o Espírito Santo. E nosso tema específico para nossa reflexão do próximo sábado são os dons espirituais. E vamos falar sobre eles numa segunda parte, porque no sábado passado nós falamos sobre os dons espirituais numa primeira parte, numa primeira abordagem. E naquela oportunidade nós falávamos sobre os dons que o Espírito Santo concede, e eles são chamados dons espirituais por causa da sua origem, da sua procedência. Eles vêm através do agir do Espírito Santo sobre as pessoas. Diferentemente dos dons naturais que nós refletimos alguns sábados atrás, aqueles dons, aquelas capacidades que cada pessoa nasce com elas, ou com ela, essa capacidade, uns para certas atividades, outros com habilidades ou com tendência para o exercício de outras atividades. E esses dons naturais é porque nós recebemos junto com a vida, mas é o Espírito Santo quem concede. Igualmente. Mas do sábado passado que nós falamos sobre os dons espirituais, e agora hoje, continuando falando sobre eles, nós vamos falar sobre dádivas que o Espírito Santo concede para pessoas, e concede para pessoas para uma determinada finalidade. E esses dons espirituais, eles separam-se um do outro ou uns dos outros, dado a sua natureza. Nós vamos encontrar e vamos ver isso no nosso pensar de hoje. O Espírito Santo ora concedendo dons para a igreja, cujos dons são dons que nós chamamos de milagres, porque eles não têm uma explicação lógica, eles não têm uma prática lógica junto aos seres humanos. Nós não temos nenhuma maneira de medir a ação desses dons, mas também temos outros mais que sim, aí sim podemos regular, medir, pensar, aperfeiçoar esses dons, nos preparar para eles e desempenharmos com o nosso cuidado, de acordo com aquilo que nós recebemos para realizar. O nosso texto base, 1 Coríntios, capítulo 12, e os versos 7 a 10. Esse texto é o texto que Paulo lista aqui uma série de manifestações espirituais em forma de dom que o Espírito Santo concede à igreja.
não é correto, não é aplicável, não é coerente nós dizermos que estes dons sejam eles habilidades que pessoas recebem vinda do Espírito Santo para o seu exercício. Não são habilidades. As pessoas que recebem esses dons, elas não se tornam expertas no assunto e pode utilizar esses dons de acordo com a sua capacidade intelectual, conhecimento geral, bíblico e assim por diante. São dons, por isso mesmo, dons miraculosos. E Paulo escreve ou descreve o agir do Espírito Santo através da concessão desses dons miraculosos, dizendo que há diversidade de dons, o verso 4, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja só, essas diversidades aqui, diversidades de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações, já dizem por si só quanto variado é o agir do Espírito Santo através das pessoas e nas pessoas. Uma coisa é a pessoa ser dotada de um dom, receber um dom. A outra coisa é a pessoa ser preparada, separada, chamada para um ministério. Outra coisa é aquilo que o Espírito Santo opera através das pessoas no exercício desses ministérios, não é? Ou mesmo através do exercício dos dons concedido a ela pelo Espírito Santo. Então, veja que nós não devemos entender que todos os dons, todas as operações do Espírito Santo na vida das pessoas se resumem em dons espirituais, no sentido de a sua natureza e a forma do seu desempenho através das pessoas. São diferentes, mas relacionados aos dons miraculosos, propriamente dons espirituais, Paulo vai dizer assim, verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então veja que aqui nós não temos participação humana, não temos participação da pessoa para poder essa pessoa ser coberta com um dom espiritual do Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta sobre cada pessoa de acordo com como ele quer e o critério é a utilidade daquilo em relação àquilo que a pessoa vai receber. Porque há e ele vai começando aqui a descrever os dons. Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então, palavra da sabedoria, pelo mesmo Espírito a outra é dada a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro o dom de variedade de línguas e a outro o dom de interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso é muito bonito e é bem específico. Aqui há uma distinção totalmente clara a respeito da natureza desses dons. Esses dons não se referem a dons ministeriais, não se referem a dons de serviços, não se refere a qualquer outro tipo de dom, mas especificamente a dons miraculosos que o Espírito Santo manifesta através de alguma pessoa a critério exclusivo dele. Muito bem. Na introdução nós vamos lembrar que, embora a expressão dons espirituais pareça uma clara e concisa definição das dádivas concedidas pelo Espírito Santo à Igreja,
na prática, sua recepção não se mostra tão clara assim. Por exemplo, a maioria dos estudiosos da Bíblia, pastores, teólogos, líderes religiosos, de modo geral, cita basicamente 3 listas na Bíblia falando dos dons espirituais. Uma é a lista de 1 Coríntios capítulo 12, que está dentro aí do contexto do texto da nossa introdução. A outra é Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, que eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, vai dizer assim: Paulo escrevendo, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, também o faça com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Veja só, penso que a própria leitura corrente do texto nos permite entender claramente a diferença dos dons de 1 Coríntios capítulo 12 e Romanos capítulo 12, aqui esse trecho que acabamos de ler. Veja que aqueles dons de Corinto, Paulo fala da sua manifestação como critério exclusivo do Espírito Santo e não fala de nenhuma reação daquele que o recebe no sentido do exercício, para poder exercer qualquer um daqueles dons. A pessoa não tem uma instrução, diz, olha, você deve fazer isso, aquilo, se preparar dessa ou daquela maneira. O Espírito Santo manifesta e pronto, é só isso que diz lá. Esta lista do capítulo 12 de Romanos, ao contrário, já fala da prática, das atitudes das pessoas, da dedicação das pessoas, do cuidado das pessoas, do preparo das pessoas, da atenção das pessoas quando vai exercer este dom, seja em exortar, presidir, cuidar da misericórdia, do socorro aos necessitados, dar uma instrução para a igreja. É preciso que o instrutor, aqui fala de profecia, é preciso que faça mediante a fé, aquilo que ele realmente crê, aquilo que ele realmente teve a sua mente clareada pelo Espírito Santo, e por aí vai. Então dá para perceber que só pela leitura que não podem ser considerados dons espirituais na mesma classe de dons, na mesma natureza de dons. São sim espirituais, porque o Espírito Santo é que concede a homens, a determinadas pessoas, a condição para que eles desempenhem esses dons, como está escrito também em Efésios, no capítulo 4 e o verso 11, quando vai dizer assim: Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, verso 12, para a obra do ministério. Veja só, já não é a obra da comunhão das pessoas com Deus, mas é a obra do ministério, aquilo que é desempenhado dentro da igreja, em favor da igreja, considerando, tendo como alvo a igreja. Faça tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. Não é? Então, são dons espirituais porque vêm do Espírito Santo, mas não são milagrosos, aqueles dons que não se explica, não se justifica, não há como aperfeiçoá-los, e coisa que o valha, não é? Então, isso é muito diferente, mas há estudiosos que dizem ser a mesma coisa. Eu falei já de uma certa ocasião, eu estava numa igreja e o pastor naquela congregação foi falar com a igreja, dar uma palavra de orientação para aquela igreja, e ele, entusiasmado lá no púlpito, diz: irmãos, graças a Deus nós temos aqui muitas pessoas dedicadas ao reino de Deus. Aqui nós temos pelo menos
32 dons espirituais em exercício aqui na nossa congregação. 32 dons espirituais. Ora, e aí ele citou pessoas que cuidavam de merenda, cuidava de criança, cuidava de costura para poder suprir a necessidade de alguma família pobre e assim por diante. Isso não são dons espirituais. Isso são habilidades que a pessoa, ajudadas, instruídas, despertadas pelo Espírito Santo, vai se aperfeiçoar, se dedicar e realizar. Mas não são dons que exercitado para a edificação da fé daqueles que estão à sua volta ou daqueles que se beneficiam com esses serviços. E aí a gente vai retomar aqui na introdução dizendo que nós devemos olhar com cautela essas listas. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Um olhar cuidadoso nos permitirá perceber que há diferença tanto nas formas de manifestações de cada um desses dons, quanto no resultado que cada um deles promove, tanto ao que exercita o dom, quanto aos que estão à sua volta. Um santo cuidado que devemos ter é o de não ignorarmos que, à semelhança do agir do Espírito Santo antes do surgimento da igreja cristã, se os propósitos continuam os mesmos, quais sejam instruir, preparar e equipar seu povo para ser sua igreja. Nós temos o episódio de Paulo, quando chega a Éfeso, ele encontra um grupo de crentes ali, crentes em Jesus Cristo, e Paulo, no diálogo com eles, diz: como é que é? Vocês já ouviram falar sobre Jesus? E vocês foram batizados? E eles responderam afirmativamente sobre o batismo. E Paulo então segue o assunto e diz: escuta, mas e sobre o Espírito Santo? Vocês já também receberam o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, como crentes? E eles disseram: não, ninguém falou conosco a esse respeito, a gente não sabe nada sobre isso. Eu estou aqui sumariando, mas você pode ler Atos 19 no capítulo, nos versos 1 até o verso 6. E depois de receberem a devida instrução a respeito do Espírito Santo, Paulo impõe as mãos sobre eles, ora por eles, intercede por eles, e eles foram batizados no Espírito Santo. E a manifestação que sinalizou que eles haviam recebido o batismo do Espírito Santo, eles falavam língua e profetizavam. Entenderam? Então, isso é dom espiritual. Veja, quando Paulo orou por aqueles irmãos, o evangelista Lucas, que escreveu o livro dos Atos, ele não diz: olha, quando Paulo orou sobre eles, uns se inspirou para ser apóstolo, outros se inspirou para ser profeta, outros, o Espírito Santo veio sobre eles e ele se inspirou para ser pastor, doutor, e assim por diante. Não. Eles simplesmente foram cheios do Espírito Santo, simplesmente no sentido de que é bem pontual, é bem específico. Eles foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, e a reação visível disso é que eles glorificavam a Deus em línguas estranhas, não é? Então, eles, diferentemente da ideia de que o ministério, o pastor, o pastorado e o diaconato e assim por diante sejam dons espirituais, não, isso não. Se fosse, alguns daqueles 12 homens que Paulo encontra e ora sobre eles, alguns deles teria virado, como eu disse, ou se tornado, então, melhor dizendo, um pastor, um bispo e assim por diante. O que não aconteceu, não é? Muito bem. Na reflexão 1, a gente vai dizer que, apesar de todas as dádivas, os dons, vindas do Espírito Santo, sejam devido à sua origem, classificado como espirituais, quer dizer, como vem do Espírito Santo, nós recebemos dons espirituais, dons que vêm do Espírito Santo. O efeito dessas dádivas na vida das pessoas, entretanto, é muito diferente, como já dissemos. E por que são diferentes? Um primeiro e relevante aspecto está na característica básica desses dons.
Ou seja, enquanto os dons propriamente espirituais são todos milagrosos, os dons ministeriais de serviço não se revelam dessas características. Não é um milagre a pessoa ser pastor. Não é um milagre a pessoa ser um apóstolo. Não é milagre as pessoas ter o dom de instruir, da instrução, do ensino. Isso não são milagres. Agora, orar e receber o dom da fé, esse é um milagre. Falar em línguas estranhas e glorificar a Deus é um milagre. Falar uma palavra revelada pelo Espírito Santo em uma profecia, uma revelação de Deus, isso é um milagre. Discernir os espíritos é um milagre. Variedade de línguas também é um milagre e assim por diante. Ok? Então, é preciso que a gente tenha esse discernimento. A gente chama aí na reflexão aqui a atenção de cada um de nós para a gente observar que a Bíblia introduz os dons milagrosos como espirituais, são dissociados da ação humana. 1 Coríntios capítulo 12, que eu disse que é uma das listas que a Bíblia fala sobre os dons espirituais, Paulo começa esse capítulo 12 e diz: irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E quando ele lista os dons espirituais a que ele se referia no verso 1, ele cita aqueles dons ali, são 9 dons. Quando ele fala sobre os ministérios, ele não fala daqueles dons como dons espirituais, mas ele fala como dons ministeriais, dons de serviço. Por exemplo, aquele que reparte, aquele que cuida do socorro social, faça com liberalidade. Quer dizer, não é um dom espiritual, é um serviço que a pessoa precisa se dedicar àquilo, precisa ter bom critério para desempenhar. Os dons espirituais já não. E Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. E ele lista ali no capítulo 12 os 9 dons que a Bíblia diz que são dons espirituais e que nós entendemos porque eles são diferentes. Como eu disse, eles só se manifestam de maneira milagrosa. E tem o outro aspecto que nós podemos aí abordar na sequência 1. Além daquilo que já acabamos de dizer aí na reflexão, na sequência 1, a gente vai dizer que existem outros 2 relevantes aspectos que fazem dos dons espirituais diferentes dos demais dons. O primeiro tem a ver com o ambiente em que eles se manifestam. E, irmãos, isso é extremamente sensível para a gente poder entender o que nós estamos a falar. A separação dom espiritual e de dons de ministeriais ou de serviço. Ou seja, a ocorrência dos dons espirituais somente se dá em ambiente de oração, adoração e comunhão. Os dons ministeriais e de serviço não se dá nesse ambiente, simplesmente. E o segundo aspecto, que não menos importante para diferenciar os dons espirituais dos demais dons, é que os dons espirituais não se aperfeiçoam. Nós já focamos isso em outras oportunidades e eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Dons espirituais não se aperfeiçoam. Os dons ministeriais, sim. Paulo fala, por exemplo, para Timóteo: Timóteo, persiste em ler, exortar, ensine as pessoas, desenvolva, desperte o dom que há em você. Depende de você, rapaz. Depende do seu preparo. Os dons espirituais não tem esse tipo de preparo, não tem esse tipo de necessidade da pessoa se equipar, preparar-se para poder recebê-lo. Aquele que recebe um dom espiritual, nada tem a fazer que modifique ou que torne melhor a sua maneira de se manifestar. É o que está escrito lá em Coríntios capítulo 12, primeira carta, e o verso 11, que nós já lemos: o Espírito Santo faz a distribuição e opera esse dom através do crente como ele quer. É critério exclusivamente dele e não depende da habilidade.
Não depende do quanto a pessoa tem conhecimento de assuntos da fé, bíblico e assim por diante. Na reflexão 2, nós vamos dizer que é o mesmo Espírito Santo quem concede também os dons de serviço, como já ficou aqui, acho que bastante claro para nós, né? Só relembrar que esses dons são, sim, passíveis de aperfeiçoamento da parte daqueles que exercem. Esses dons são chamados dons espirituais por causa da sua origem. Eles vêm, é o Espírito Santo quem nos desperta para aquilo, e de acordo com a nossa habilidade. Diferente dos dons espirituais, que não dependem da habilidade das pessoas. O bom exercício dos dons de apóstolo, testemunha ocular de Jesus, profeta, proclamador da vontade divina, ou o dom de evangelista, anunciador do evangelho, ou de pastor, que é cuidador de crentes, ou doutor, que é ensinador da palavra, dependem, qualquer um desses dons, do empenho e de dedicação de cada um daqueles que o exercem. Esses dons estão lá na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11. Deus pôs na igreja evangelista, pastor, doutor, apóstolos e assim por diante. Ok? Na sequência 2, vamos dizer que, como podemos ver, sem a atuação do Espírito Santo, não teria história humana. Aí a gente alarga um pouco a nossa visão, o nosso pensar, para a gente sair de dentro do espectro igreja, congregação, para pensar na humanidade, particularmente no povo de Deus ao longo da história. Sem a atuação do Espírito Santo, não teria história humana, não teria povo de Deus, não teria igreja, porque o pecado afastou a coroa da criação, que é o homem, da presença do seu Criador. E o Espírito Santo não o deixou ser levado por aquele que o induziu ao erro. O Espírito Santo correu, protegeu, amparou Adão e a sua esposa. Protegeu e amparou os seus familiares, os profetas, os patriarcas, digo mais tarde, depois dos profetas. Protegeu Israel e seus descendentes. E ele continua a proteger a igreja até hoje. Romanos, no capítulo 8 e o verso 16. O mesmo Espírito, disse Paulo, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, com a nossa mente, para nos dar consciência de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo sempre atuou desde Adão para fazer o homem, o povo, lembrar-se que nós somos filhos de Deus. E por fim, na reflexão 3, a gente propõe que cada um de nós pense. Os dons espirituais e ministeriais são dádivas, sim, do Espírito Santo, com vista ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Está lá em Efésios, capítulo 4 e o verso 12. Mas nem todos recebem alguns deles. Contudo, na igreja não há qualquer um dos fiéis desamparados. A todos o Espírito Santo concede virtude e poder. Derramarei o meu Espírito sobre vocês. Ficai na cidade de Jerusalém. Está lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Até que do alto sejais revestidos de poder. Tem pessoas que talvez não se manifestam na igreja como um orador, um instrumentista, um cantor, um evangelista, um pregador da palavra, uma pessoa que visita, que socorre os necessitados, mas ele está ali orando, intercedendo, fazendo a sua parte concernente a fortalecimento do reino de Deus. Isso ele só faz pela manifestação do Espírito Santo na vida dele. Portanto, dons espirituais, dons ministeriais, virtude e poder, com essas dádivas, Deus vem dirigindo a sua igreja. São todos espirituais no que diz respeito à origem, mas
Dons espirituais propriamente são aqueles inexplicáveis e inaperfeiçoáveis. Não há como explicar os dons espirituais, não há como aperfeiçoar os dons espirituais, diferente dos dons ministeriais de serviço, que depende, podemos fazer curso, podemos nos dedicar, ou não nos dedicarmos tanto e a gente não ficar totalmente preparado para o desempenho do dom que nós recebemos. O Espírito Santo nos conceda a graça de nós continuarmos crescendo no entendimento da sua vontade a nosso respeito. Ele permaneça conosco. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!